Aquela mesma noite, antes de chegar no capítulo 14, Jesus indica quem o trairia. Na mesa, Jesus indica que Judas o trairia, que Pedro negaria 3 vezes aquela noite, antes que o galo cantasse. Havia certa conturbência naquela ceia. Os discípulos estavam desorientados. Jesus começa a falar agora da sua morte, da sua cruz que ele teria que passar por nós. E aí nós chegamos no capítulo 14, onde nós estamos. Jesus chegou para os seus discípulos e falou: olha, não turbe o vosso coração. Você já colocou uma expectativa em alguma coisa e aí você foi frustrado? Você já colocou a sua esperança em alguém ou algo e quando você achou que era e não aconteceu e você ficou frustrado? Você já colocou esperança em um projeto tão grande, muitas vezes você fala assim: meu Deus, não aconteceu, e você ficou triste? Os discípulos estavam assim. Os discípulos agora estavam olhando para Jesus e falando assim: Jesus, não dá. Que isso? O que está acontecendo? E Jesus fala: olha, não turbe o vosso coração. Jesus traz uma palavra de confiança para os discípulos. Jesus traz uma palavra de confiar nele. Irmãos, muitas das vezes nós recebemos notícias, muitas das vezes o nosso coração também está como os discípulos, confuso, duvidoso do que Deus vai fazer na nossa vida, sem entender os processos de Deus, sem entender o que Deus tem para nós. Vivemos em um mundo em tanta confusão, às vezes, entendendo: cadê Deus nisso? Cadê Deus nesse projeto? 3 anos e meio, irmãos, aqueles homens dedicaram a entregar a vida para Jesus. E agora Jesus está dizendo: olha, eu vou partir para o Pai, eu vou ter que ir embora. Mas entenda, não turbe o vosso coração, confie em mim, confia. Seus corações estão atribulados, seu coração está duvidoso. Quantas vezes nós estamos assim também, querido? Com a nossa alma agitada, cheio de dúvida para perguntar a Deus: ah, Deus, mas eu sou seu servo, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre dediquei o meu tempo ao Senhor, e essa injustiça, por que está acontecendo isso? Essa noite Jesus está dizendo para você: filho, confia nele, continua confiando, sossega a sua alma, acalma o seu coração. É Ele quem te chamou para o propósito que Ele tem. É Ele que sabe os sonhos que Ele tem para a sua vida. É Ele quem te chamou um dia. É Ele que te um dia chamou para o seu nome. E os planos de Deus jamais serão frustrados na sua vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Mesmo que você não entenda agora, Deus continua tendo projetos para você. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, Deus continua tendo sonhos sobre a nossa vida aqui essa noite. Sobre a Lagoinha Nacional. Uma palavra de confiança entregue. O segundo ponto, que está no versículo 1, parte B, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Seu coração está turbulado? Seu coração está com dúvida? Crê em Jesus, continua crendo. Continua crendo que Ele é poderoso para fazer. O que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, talvez eu não vou, vocês não estão entendendo agora o que está acontecendo nesse processo, mas não perca a fé de vocês. Eu não vou estar perto de vocês quando eu for crucificado, mas entenda, vocês precisam crer em mim. Vocês precisam crer não só em mim, mas também no meu Pai. Deus traz uma palavra de confiança, de perseverança e de fé nele. O que eu mais vejo, irmãos, é no meio da caminhada, pessoas que perdem a fé. Estão caminhando com Jesus, estão fazendo as coisas, Deus está operando, 1000 maravilhas, mas chega um momento em que a fé é perdida. Tem um momento em que a fé é roubada.
Tem um momento em que a fé é extraída. Porque muitas das vezes você coloca expectativa demais em pessoas. Muitas das vezes você coloca expectativa demais em um pastor. Você coloca expectativa demais em um projeto, em uma igreja, e esquece que a sua fé tem que estar depositada em Jesus. Jesus está dizendo, olha, entenda, não turbe o vosso coração, acalma a sua alma, acalma o seu coração. Tenha fé. Continue perseverando. Continue crendo. Continue lutando com a sua fé dia a dia. Não desanima. Não desanima, está tudo escuro, está tudo opaco. Mas continua crendo. O Senhor traz uma palavra de confiança a eles. Irmãos, há 3 perspectivas em confiar em Deus. Há 3 perspectivas de pessoas que confiam em Deus. A primeira visão de uma pessoa que eu conheço muito são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. São aquelas pessoas que têm uma visão de finitude. Eu estou nesse mundo, eu estou nessa terra, e quando eu morrer, acabou tudo. Não tem mais esperança. Eu estou vivendo a minha vida, e quando aqui acabar a minha vida, eu não creio em Deus, eu não creio em milagres, eu não creio em igreja, eu não creio em nada. É a finitude, é a visão da finitude. Tem pessoas assim. Tem pessoas que têm uma visão deísta da vida. Acredita que Deus criou o universo, Deus criou o planeta Terra, Deus criou os oceanos, Deus é criador de todas as coisas, Deus é criador do homem, mas que Deus largou a terra para que cada homem tome a sua decisão. Da maneira que você quiser, você caminha. Deus não interfere na minha vida. Eu creio em Deus, muita gente fala. Eu creio que Deus criou o universo, Deus criou tudo. Mas eu não creio que Deus está aqui nessa terra mais não, que Deus tem planos e projetos para essa terra. E a terceira visão é uma visão teísta, que Deus criou todas as coisas, todo o sistema, e após esse ato de criativo, Deus continua se preocupando com cada um de nós. Deus ainda continua preocupando com todas as nossas necessidades. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. Ele continua nos amando. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos. Qual é a sua visão? De um Deus distante? De um Deus que não se importa? Ou de um Deus que está perto? Os discípulos não estão entendendo o processo que Jesus vai fazer. Ele está prestes a entregar a sua vida a favor de nós. Ele vai inaugurar o plano da redenção que o Pai quer. E os discípulos não estão entendendo esse plano. E muitas das vezes, se você não entender o que Deus tem para a sua vida, você vai ficar com o coração turvado e turbulento. Se você não entender o que Deus tem para você, você muitas vezes vai questionar Deus. Mas Jesus também deixa uma palavra de esperança. Versículo 2 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Se você não olhar esse texto com um olhar espiritual, você vai achar que Deus está fazendo casa lá no céu para você. Eu tinha uma visão que antigamente, irmãos, eu vou morar numa mansão no céu, o que serviu menos vai morar num barraco, vai ser por grau assim, sabe? Cada um vai morar na casa que merece. Tem gente que está até comprando lote no céu aí, velho. Tem mesmo, hein? Quando Jesus está falando assim, eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada, a gente acha assim, Jesus está indo preparar algo lá, está fazendo uma obra grande lá. Ele está falando que o lugar já está pronto. Mas ele está falando, eu vou preparar o lugar através da minha vida. Quando eu entregar a minha vida na cruz, eu vou preparar lugar, é isso. Quando eu entregar a minha vida na cruz do Calvário, eu vou pegar a chave da vida e da morte. Vocês vão estar comigo no céu, porque agora vocês têm o direito de entrarem no céu.
Ele não está falando de algo físico. Ele não está falando de algo construído, tijolo, não, areia, não. Ele está falando de algo da cruz do Calvário. Porque um dia nós somos expulsos daquele jardim. Lembra do jardim do Éden? Ele está falando, agora eu vou pegar essa chave e vocês vão poder entrar lá de novo. Só que, irmão, a gente tem uma cabeça, meu Deus. A gente tem uma cabeça tão fechada com as coisas de Deus. Ele fala, eu vou inaugurar. Irmão, Salmo 22, depois você lê na sua casa. Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse que abre os portões celestiais? Quem é Jesus? Quem é esse que vem? É o Rei da Glória. Está falando da entrada de Jesus no céu. E ele está falando, eu vou para lá, eu vou preparar um lugar para você. Porque onde eu estou agora, vocês vão estar também. É algo espiritual que se trata, é salvação. Só que mais que isso, novos céus e nova terra têm sido preparados para a gente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua vida, querido, só está se limitando nessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Você quer resolver só os problemas da agora. Você tá na igreja porque as coisas apertou para você. Você veio para a igreja buscar o Senhor porque as coisas apertaram. Você está precisando de um milagre, você está precisando da providência de Deus. Você está aqui, mas a cabeça, Deus faz alguma coisa por mim. Você é uma pessoa infeliz. Está limitado só aqui, ó, esse momento. Está com a mentalidade, uma visão só nessa terra. Gente, a gente precisa falar de novo do céu. Existe um céu, existe um novo céu e nova terra preparado para nós. Igreja não é lugar de ficar falando de conquista, não. Só conquista, não. Igreja é lugar de falar de salvação, de céu, de inferno. É do plano redentor que Cristo fez por mim e por você. E Paulo está dizendo, olha, você está com o olhar preso aqui demais, querido. Você é uma pessoa infeliz. Tem crente que só acha que eu sofri a vida toda aqui, pastor, complicado. Deus não faz nada por mim, irmão. Deus já fez tudo por você. Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Tem um lugar pronto, preparado. Jesus está com a chave da vida e da morte. Mas esses discípulos estão meio perdidos. E Jesus deixa uma palavra de direção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Irmãos, eu amo Tomé. Tem gente que fala que Tomé não tem fé, só tem que ver para crer. Mas Tomé é um cara sincero. Ele fala, Jesus, para onde você está indo? Para onde nós não sabemos qual o caminho, Jesus? Para onde nós vamos? Tomé está com um olhar aqui, irmão, só nessa terra. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E Tomé agora pergunta para Jesus, onde é o caminho? Versículo 4 diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Se você não tiver com os olhos em Jesus, você vai se perder. Se você não tiver com seus olhos fitos em Jesus, você vai se perder no meio da caminhada. Porque você vai olhar que o caminho é a igreja. Você vai achar que o caminho é o irmão que está do seu lado. Você vai achar que o caminho é o pastor. Você vai achar que o caminho é uma rosa ungida. Você vai achar que o caminho é uma toalha ungida. Você vai achar que o caminho que chega a Deus é tantas coisas, é religião. Mas ninguém tem o poder de levar a Deus. Não existe um mediador entre o céu e a terra que não seja Jesus Cristo que leve a Deus. E o que Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. É por isso que a gente se perde tanto, irmãos.
É que a gente está olhando o defeito do outro irmão. A gente está olhando o defeito da igreja. A gente está querendo pegar alguma coisa para chegar no céu. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Caminhe com Jesus. Tomé, na sua visão terrena, Tomé está tendo uma visão da terra. Tomé está tendo uma visão de quem é Jesus Cristo de uma forma que não é para ser. Mas ele diz, eu sou o caminho, Tomé, mas eu também sou a verdade. Eu sou a verdade. Por que Jesus disse que eu sou a verdade? Por que Jesus disse que ele é a verdade? Preste atenção em algo que eu vou falar para você. A nossa maior luta, querido, é entre a verdade e a mentira. Irmãos, o diabo, Jesus já venceu na cruz. Mas a nossa maior luta é viver uma vida verdadeira ou uma vida de mentira. A nossa maior luta é entre a verdade e a mentira. É por isso que Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas que vivem uma vida de mentira? Tantas pessoas que não são verdadeiras. Tantas pessoas que parecem ser algo, que parecem ser alguma coisa, mas quando você aproxima de perto, não tem nada de cristão. Quantas pessoas que você vê de longe, parece que é uma boa pessoa, parece que tem bons frutos, parece que está andando no evangelho, mas começa a fazer um discipulado de perto com a pessoa. Vive uma vida de máscaras, de mentira. Vive uma religião de um sepulcro encalhado. Por fora, maravilha, por dentro, tudo podre. Aquele que conheceu o caminho, já foi liberto pela verdade, que é Jesus Cristo. Aquele que está andando no caminho agora, conhece a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora esse que está andando pelo caminho, conhece Jesus, e agora com ele é verdadeiro, ele é real. Ele tem defeitos, mas ele é de verdade. A gente gosta muitas vezes, irmão, de mascarar o que a gente é. A verdade é tão relativa. Um mundo onde a verdade não é verdade. Um mundo onde a verdade está tão relativizada. Um mundo onde o evangelho pode, não pode, tantas coisas, querido. Seja verdadeiro com você e com Deus mesmo. Não crie um personagem de você, porque uma hora as pessoas vão descobrir quem é você. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Mas ele diz também, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Quando você começa a andar no caminho, você conhece a verdade te liberta, e agora você tem vida plena em Deus. Você tem vida plena, querido. Você tem uma vida que foi derramada do céu para você. Você tem vida em abundância, você tem vida eterna. Você tem a vida de Deus em você agora. O caminho te levou à verdade, a verdade te libertou, e agora a vida de Deus está dentro de você. A vida de Deus está em você. Uma vida plena. Versículo 7 diz, e não vos tiveis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conhecereis e tende visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
gente que está querendo sinal de Deus. Tem gente que está atrás de sinal. Filipe está dizendo: Senhor, mostra no Pai. Senhor, se você mostrar o Pai para a gente, basta. Se você falar onde está o Pai, para a gente está tudo bom. Tem gente que está querendo viver só de sinal. Se um profeta vir me falar que é isso aqui que vai acontecer, eu vou acreditar, eu vou crer. A caminhada cristã é pela fé, querido. A caminhada cristã, ela passa por uma palavra de 2 letras, fé. Jesus fez tantos milagres. Jesus falou que o Pai havia enviado. Jesus falou que ele e o Pai eram um só. Quantas vezes? E agora Filipe, na confusão dos discípulos, está dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Tem gente que só vai acreditar se ver. Tem gente que só vai acreditar em Deus se aparecer algo. Se o profeta falar. Se alguém chegar e comentar. Se alguém testificar. Quantos milagres aqueles homens viram, irmãos? Quantas palavras Jesus falou que ele e o Pai eram um só? Qual sinal você está esperando de Deus para você continuar a sua caminhada? Qual sinal você está esperando de Deus para que você não desanime? Mostra-nos o Pai. Mostra um sinal, Jesus. Mostra um sinal que você está aqui com a gente, que você vai dar uma direção. Qual é a direção? E ele continuou dizendo, replicou Filipe: Senhor, mostra o Pai, e isso não basta. Disse Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê também o Pai. O que João quer dizer para a gente é que Jesus é a expressão exata do amor de Deus. De que Jesus não parece com Deus, Jesus é Deus. O que João está querendo mostrar para a gente é que não precisa de mais milagres para provar que Jesus é Deus. Ele é Deus. O que João está querendo mostrar é que ele e o Pai são um só. O que João está querendo mostrar para nós essa noite é que ele e o Pai estão íntimos. E ele continua dizendo, logo abaixo, que aquele que crê nele, obras maiores farão. Jesus está deixando uma palavra de autoridade essa noite para a gente, querido. Nós, como igreja, recebemos essa palavra do Senhor. Obras maiores nós vamos fazer. Obras maiores Deus tem para nós. Num culto de Santa Ceia como esse, querido, aonde Jesus pegou a chave e nos deu, ele está dizendo, olha, as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e obras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. A palavra de Jesus para nós como igreja essa noite é: vocês como igreja farão obras maiores que Jesus já fizeram. Não é no individual. Ele está falando no coletivo como igreja, há 12 discípulos. Aqui estão os pais da igreja dizendo, olha, se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que eu fiz. Não é você, mas é o Senhor. Deus está dando uma palavra de autoridade para a igreja. Entenda isso, é para a igreja. Ninguém vai fazer obra aqui maior que Jesus, a não ser a igreja, na coletividade de cada um. Está sem direção?
Está precisando da verdade? Você crê que Jesus é a vida plena, é a vida eterna? Tem uma palavra de autoridade para nós essa noite. Obras maiores nós vamos fazer em Jesus Cristo. Obras maiores nós vamos fazer. Obras maiores, nós vamos tocar em pessoas enfermas e elas serão curadas. Nós vamos tocar em pessoas com doenças e elas serão curadas. Nós vamos tocar em paralíticos, enfermos. Nós vamos libertar os cativos, os oprimidos. Nós como igreja vamos fazer uma obra. Nós como igreja nós estamos crendo essa noite que o Senhor nos chamou a este lugar para dizer que obras maiores Ele tem para a igreja dele. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. É tempo de avançar como igreja. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem crente que está querendo ter uma vida solo. Não existe vida solo. Existe uma vida como igreja, como comunidade, para fazermos aquilo que Deus nos chamou. Eu já finalizo. Ele continua dizendo, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço. E ele diz no versículo 13, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tudo quanto pedides a mim, eu vos farei. Pastor, eu quero uma casa própria. Pastor, eu quero uma BMW. Ele está dizendo no âmbito espiritual. Ele está falando no âmbito espiritual. Tudo que vocês pedirem em concordância no âmbito espiritual, como igreja, eu vos farei a vocês. O que é que nós podemos pedir essa noite? O que nós como igreja podemos pedir ao Senhor essa noite? Que mais vidas se rendem a Ele, que mais vidas conheçam o Evangelho, que mais vidas tenham conhecimento da sua palavra, que homens e mulheres sejam levados por essa terra a pregar o Evangelho. O que nós podemos pedir ao Senhor, porque tem um propósito. O primeiro propósito da oração é fazer ela em nome de Jesus. O segundo propósito é que o Pai seja glorificado através do que vocês estão pedindo. E o terceiro propósito é: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Tem tanta gente que está na igreja, mas não conheceu o caminho ainda. Tem tanta gente que está na igreja e não conhece o caminho ainda. Tem tanta gente que já veio para uma religião, está atrás de algo, mas não conhece Jesus ainda. Tem tanta gente que está com seu coração conturbado, porque não entendeu os propósitos de Deus na sua vida. Irmãos, aqueles homens estão em conflitos internos. Aqueles homens estão ali dizendo, Tomé está dizendo, aonde é o caminho? Para onde a gente vai? A gente sempre caminhou com você, a gente sempre andou com você, você nos tirou daquele lugar, da pesca, da coletânea de impostos. Para onde nós vamos, Jesus? Se você vai apartar de nós. Filipe está dizendo, mostra o Pai, mostra onde está o Pai. Você sempre falou do Pai, cadê o Pai, Jesus? É uma espiritualidade rasa, terrena. É uma espiritualidade que não toca o céu. É uma espiritualidade externa.
Se a gente não discernir as coisas espirituais de uma forma espiritual, querido, nós vamos lidar ao fracasso da vida. Quantas coisas nós tratamos espirituais de uma forma tão terrena. Jesus foi para o Pai, mas ele disse: olha, eu vou enviar o Consolador. No versículo 15 ele vai dizer: eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai ensinar você coisas. Ele vai ser o consolador de vocês, ele vai ser o advogado, ele vai ser aquele que vai dar direção para vocês, ele vai ser aquele que vai convencer vocês do pecado, ele vai ser aquele que vai fortalecer você. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é o nosso advogado, é aquele que está conosco todos os dias, nos consolando, dizendo: não desanima, não para, continua. Ele que tem te trago, irmão, ele que tem te fortalecido. Quando você tem o Espírito de Deus, você começa a discernir as coisas espirituais de uma forma espiritual. O que eu te peço, irmãos, é que nós como igreja andamos em concordância naquilo que o céu quer fazer, que não haja discordância, mas concordância para aquilo que Jesus quer fazer neste lugar, para aquilo que Jesus quer fazer nesse bairro, que haja concordância, que haja uma visão espiritual ampla, que haja uma visão espiritual daquilo que Deus quer fazer, que os nossos olhos essa noite sejam abertos e que a gente viva pelo caminho, que a gente ame a verdade, que a gente tenha vida plena no Senhor Jesus. Que as nossas máscaras caiam por terra. É por isso que a gente precisa de discipulado nessa igreja. É por isso que a gente precisa de discípulos nessa igreja. Não é frequentador, é discípulos. Não é multidão, é homens que estão dispostos a caminhar de perto, a serem moldados, a serem transformados em melhores homens. Falam: Jesus, ó, você conhece o meu coração, eu sou incrédulo mesmo, eu só creio quando você fala, Jesus, quando acontece alguma coisa. Jesus, qual é o caminho? Eu estou perdido. E sabe, essa noite o Senhor quer dizer para você no culto de Santa Ceia: filho, você buscou uma religião, você buscou um pastor, você buscou uma igreja até hoje, você buscou um ministério, você quis aparecer, mas o que eu estou buscando aqui são discípulos que entendam aquilo que eles querem, tudo que eles pedirem em concordância, eu vou fazer para eles. Há um poder na igreja, há um poder do Espírito Santo sobre a igreja essa noite. Se coloque sobre os seus pés.